Los Angeles, 1972. Numa noite de outono, numa academia de ginástica fechada em West Los Angeles, duas lendas se encontraram em segredo. O mundo não sabia. A imprensa não estava lá. Não havia câmeras. Não havia multidões. Apenas duas cadeiras, uma mesa simples e duas das pessoas mais perigosas do planeta. Um deles pesava 61 quilos, media 1,71 m. Seus músculos eram compactos, definidos como cabos de aço. Ele podia mover seu punho a uma velocidade que a câmera não conseguia capturar. Seu nome era Bruce Lee. O outro pesava 95 quilos, media 1,91 m. Seus braços eram longos como lâminas, seus punhos rápidos como relâmpagos. Ele era o homem mais famoso do planeta, o campeão que recusou ir à guerra e pagou o preço. Seu nome era Muhammad Ali. Esta é a história da noite em que eles se encontraram. A noite que ninguém deveria saber. A noite que mudou ambos para sempre. A reunião foi arranjada por Chuck Norris. Ele conhecia os dois homens, treinava com Bruce regularmente, tinha lutado em torneios com ele, e conhecia Ali dos circuitos de artes marciais, das academias onde os campeões se cruzavam. Por meses, Chuck insistia. Vocês precisam se conhecer. Ele dizia a Bruce. Vocês precisam conversar. Ele dizia a Ali. Ambos eram céticos no início, mas Chuck era persistente. Confiem em mim. Ele disse. Esta conversa precisa acontecer. A academia escolhida era de um amigo de Chuck. Um lugar discreto, sem janelas para a rua, longe das luzes de Hollywood, longe dos olhos curiosos. O dono concordou em fechar por uma noite, fazer de conta que estava em manutenção. Bruce chegou primeiro. Ele entrou pela porta dos fundos às 8 da noite. Vestia calças pretas e uma camisa simples, nada chamativo, nada que atraísse atenção. Ele caminhou até o centro da academia vazia, suas mãos nos bolsos, seus olhos examinando o espaço. Chuck estava esperando. Ele vai chegar em 10 minutos, disse. Bruce assentiu. Não havia nervosismo nele. Apenas aquela atenção focada que ele carregava sempre, como se estivesse estudando um oponente antes de uma luta. Mas esta não era uma luta. Pelo menos não deveria ser. Às 8h15, uma limusine preta parou do lado de fora. A porta traseira se abriu e Muhammad Ali saiu, abaixando a cabeça para passar pelo vão. Ele usava um terno escuro, óculos de sol mesmo sendo noite. Sua presença era magnética. Mesmo sem multidões, mesmo sem câmeras, ele ocupava espaço como poucos humanos conseguiam. Ali entrou, tirou os óculos, e pela primeira vez, os dois homens se viram frente a frente. O contraste era chocante. Ali era uma torre, seus ombros largos, seu pescoço grosso como tronco de árvore. Ao lado dele, Bruce parecia quase frágil, uma criança ao lado de um gigante. Mas havia algo nos olhos de Bruce, uma intensidade que não tinha nada de frágil. Ali foi o primeiro a falar. Sua voz era suave, quase brincalhona. Então você é o pequeno dragão que todo mundo está falando. Bruce sorriu levemente. E você é o homem que flutua como borboleta. Ali deu uma risada. Alto, genuíno. Ouvi dizer que você é rápido. Ouvi dizer que você também. Eles se sentaram. Chuck puxou duas cadeiras, posicionou-as frente a frente, a cerca de 1,5 m de distância. Havia uma mesa pequena entre eles, mas parecia insignificante. O que importava era o espaço entre aqueles dois homens. Por alguns segundos, houve silêncio. Não um silêncio desconfortável, mas como dois predadores se avaliando, não com hostilidade, mas com respeito cauteloso. Ali se inclinou para trás, cruzou os braços sobre o peito. Chuck me disse que você é o lutador mais rápido que ele já viu. Chuck é generoso. Não, Chuck não é generoso. Você é realmente tão rápido quanto dizem. Bruce não respondeu com palavras. Em vez disso, sua mão se moveu. Foi tão rápido que Ali piscou e perdeu. Um momento as mãos de Bruce estavam sobre seus joelhos. No próximo, seus dedos tocavam levemente o ombro de Ali, então voltavam para os joelhos. Tudo em menos de meio segundo. Ali congelou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Então um sorriso se espalhou lentamente em seu rosto. Ok. Isso foi alguma coisa. Você pediu para ver. Sim, eu pedi. Ali riu de novo. Meu treinador me disse que não existe ninguém mais rápido que eu. Acho que ele não conhece você. Bruce inclinou a cabeça. Você é rápido para seu tamanho. Muito rápido. Eu assisti suas lutas. A forma como você se move não é como outros boxeadores. Ali abriu os braços. Eles me disseram que um homem do meu tamanho não pode se mover como eu me movo. Que eu preciso lutar como um peso pesado tradicional. Fique parado, troque pancadas, sobreviva. Mas eu disse não. Eu vou flutuar. Eu vou dançar. Você quebrou as regras. Eu joguei fora o livro de regras. Ali apontou para Bruce. E você?
Ouvi dizer que você também quebra regras. Eu não acredito em estilos fixos. Explique isso. Bruce ficou de pé. Ele caminhou alguns passos, suas mãos gesticulando enquanto falava. Quando eu era jovem, aprendi Wing Chun. Meu mestre me ensinou que esta era a forma correta, a única forma. Mas quando vim para a América, vi outros estilos. Boxe, karatê, judô, esgrima. E percebi algo. O que? Que todos eles estavam certos, e todos estavam errados. Ali franziu a testa. Como assim? Cada estilo tem verdade. Mas nenhum estilo tem toda a verdade. Se você se prende a um estilo, você se limita. Você se torna previsível. Você se torna rígido. Como pedra. Exatamente. Bruce voltou para sua cadeira, mas não se sentou. Ficou em pé, olhando para Ali. Você entende isso melhor do que a maioria. Você não luta como um peso pesado tradicional. Você criou sua própria forma, seu próprio ritmo. Ali assentiu lentamente. Havia algo em seus olhos agora. Reconhecimento. Então nós estamos fazendo a mesma coisa, apenas em mundos diferentes. Sim. Houve outro silêncio. Mas este era diferente. Não era avaliação. Era compreensão. Então Ali fez a pergunta. A pergunta que estava no ar desde que eles se sentaram. A pergunta que todo mundo no mundo estava se perguntando se esses dois homens se encontrassem, se nós dois lutássemos. Ali disse devagar quem venceria. Bruce não hesitou. Depende. De quê? De onde? De como? De porquê? Ali se inclinou para a frente. Explique. Bruce finalmente se sentou. No ringue, com regras de boxe em 12 rounds, você vence. Sem questão. Por quê? Porque essas são suas regras. Seu território. Eu não posso chutar, não posso usar cotovelos, não posso atacar pontos vulneráveis. E você tem alcance. Seus braços são... Bruce estendeu os braços, medindo o ar 30 centímetros mais longos que os meus. No boxe, alcance é destino. Ali assentiu. E fora do ringue, na rua, sem regras, sem rounds, sem descanso entre assaltos, sim. Então não há garantias. Bruce cruzou os braços. Porque na rua, não há árbitro, não há sino de salvação, não há tempo para recuperar, uma abertura, um momento. Isso é tudo que eu preciso. Você está dizendo que poderia me derrubar? Estou dizendo que eu atacaria suas pernas, seus joelhos, lugares que o boxe não te ensina a defender. Estou dizendo que eu não tentaria trocar socos com você. Isso seria suicídio. Eu usaria velocidade, ângulos. Eu atacaria e recuaria antes que você pudesse contra-atacar. Ali pensou sobre isso. Então você lutaria sujo. Não. Eu lutaria inteligente. Bruce se inclinou para a frente. Você pesa 95 quilos. Na matemática da luta, isso significa que eu preciso ser mais que 50% mais rápido que você para gerar a mesma força. Mas não se trata apenas de força. Trata-se de alavancagem, de atacar articulações, de usar seu próprio peso contra você. Como? Bruce ficou de pé. Posso mostrar? Ali hesitou, então sorriu. Você não vai realmente me machucar, vai? Claro que não. Apenas demonstração. Ali ficou de pé. Os dois homens agora estavam frente a frente. A diferença de altura era ainda mais óbvia. O topo da cabeça de Bruce mal alcançava o queixo de Ali. Tente me empurrar, Bruce disse. Sério? Sim. Use sua força. Me empurre para trás. Ali colocou ambas as mãos no peito de Bruce e empurrou, não com toda a sua força, mas com força suficiente para mover qualquer homem normal vários passos para trás. Bruce não se moveu nem um centímetro. Ali franziu a testa, empurrou mais forte. Seus músculos se contraíram, suas veias saltaram. Ele estava usando talvez 70% de sua força agora. Bruce continuou imóvel. Não estava tenso, não estava resistindo visivelmente. Seu corpo simplesmente absorveu, como se o chão estivesse segurando ele. Como? Ali recuou perplexo. Enraizamento. Minha postura está fundamentada. Meu centro de gravidade está baixo. Seus empurrões não estão me movendo porque eu os estou redirecionando através da estrutura do meu esqueleto, direto para o chão. Não estou usando músculos para resistir. Estou usando física. Mostre de novo. Bruce mudou sua postura levemente, ficando mais ereto. Agora tem. Ali empurrou. Desta vez, Bruce deslizou para trás cerca de meio metro. Viu? Mesma pessoa, mesmo peso, mas postura diferente, resultado completamente diferente. É por isso que o tamanho não é tudo. Técnica, estrutura, compreensão de física.
Essas coisas podem superar a vantagem de peso. Ali estava olhando para Bruce com uma expressão que era parte fascínio, parte diversão. Você está me dizendo que passou anos estudando como derrotar caras grandes. Eu passei anos estudando como derrotar qualquer um. Mas sim, caras grandes são o problema mais comum. O mundo está cheio de homens que pensam que tamanho é tudo. E você gosta de provar que eles estão errados. Eu não preciso provar nada. Eu apenas preciso sobreviver. Algo mudou no rosto de Ali. A brincadeira diminuiu. Você luta para sobreviver. Eu luto para vencer. Qual é a diferença? Quando você luta para sobreviver, você faz o que precisa. Quando você luta para vencer, você tem que fazer isso dentro das regras. Bruce voltou para sua cadeira. E se as regras foram feitas para te manter em desvantagem? Ali ficou quieto por um longo momento. Então ele se sentou também. Quando falou, sua voz era mais baixa, mais séria. Eles me tiraram meu título. Disseram que eu era anti-americano porque não quis ir ao Vietnã matar pessoas que nunca me chamaram de negro. Me tiraram 3 anos da minha carreira. 3 anos no meu auge. E por quê? Porque eu quebrei as regras deles. Mas você voltou. Sim, mas perdi 3 anos que nunca vou recuperar. 3 anos que poderia ter usado para lutar, para ganhar, para provar que sou o melhor. Ali olhou para suas próprias mãos. Mãos enormes, cobertas de calos e cicatrizes. As pessoas pensam que sou arrogante quando digo que sou o maior. Mas não é arrogância. É necessidade. Se eu não acreditar em mim mesmo, quem vai? Eu entendo isso. Você entende? Ali olhou para cima. Você é chinês em Hollywood. Eles deixam você ser o herói nas suas próprias histórias. Não, eles me querem como o servo, o ajudante, o vilão que perde no final. Eu recuso esses papéis. Então você não trabalha. Então eu não trabalho. Bruce cruzou os braços. Mas estou fazendo um filme agora. Na China. Um filme onde eu sou o herói. Onde eu não morro no final. Onde eu não perco para o homem branco. Como se chama? Enter the Dragon. Será lançado no ano que vem. Eu vou assistir. Obrigado. Ali se inclinou para trás. Um sorriso voltando ao seu rosto. Então nós dois estamos lutando a mesma luta. Apenas em rins diferentes. Sim, contra oponentes que não podemos socar. Sim, e ambos nos recusamos a perder. Sim, eles se olharam através daquela mesa pequena. 2 homens de mundos completamente diferentes. Um do boxe, um do kung fu, um de Louisville, Kentucky, um de São Francisco via Hong Kong. Um pesado, um leve, um alto, um relativamente baixo. Mas naquele momento, eles eram a mesma pessoa. Ali quebrou o silêncio. Posso te fazer uma pergunta técnica? Claro, como você gera tanta força sendo tão pequeno? Eu assisti alguns dos seus vídeos. Você quebra tábuas. Você nocauteia sacos pesados. De onde vem esse poder? Bruce ficou de pé novamente. Ele nunca conseguia ficar sentado por muito tempo quando falava sobre luta. Vem aqui. Ali se levantou. Bruce o guiou até um saco de pancada pendurado no canto da academia. Soque o saco. Use sua força total. Ali assumiu posição. Seu corpo se moveu com aquela fluidez característica, aquele ritmo que o tornava impossível de acertar. Seu punho disparou, conectou com o saco. O impacto foi enorme. O saco balançou violentamente, as correntes rangendo com o peso. Bom poder, disse Bruce. Agora me observe. Ele assumiu uma posição estranha. Não uma postura de boxe, não uma postura de karatê tradicional, algo entre os dois, mas também algo completamente diferente. Seus pés estavam separados na largura dos ombros, seus joelhos levemente dobrados, seu peso distribuído de forma igual. Então, num movimento que pareceu desafiar as leis da física, todo o seu corpo se comprimiu e então explodiu. Não foi um soco longo, foi um movimento de apenas alguns centímetros. Mas quando seu punho conectou com o saco, o som foi diferente. Não um impacto profundo, foi um estalo agudo, penetrante, e o saco não apenas balançou, ele se dobrou no meio, como se tivesse sido atingido por um martelo. Ali olhou do saco para Bruce, então de volta para o saco. Como você fez isso? Transferência de energia completa, cada parte do meu corpo, pés, quadris, ombros, braço, punho, tudo se movendo como uma unidade, como uma onda viajando através do meu corpo, e no ponto de impacto, toda essa energia é liberada em um espaço muito pequeno. Isso é o que você chama de soco de 1 polegada. Sim, é sobre eficiência,
sobre usar cada miligrama de força disponível, sem desperdício, sem movimento extra. Ali se aproximou do saco, examinando a deformação onde o punho de Bruce tinha atingido. Você poderia me ensinar isso? Bruce virou para ele, surpreso. Você quer aprender? Por que não? Eu sempre posso melhorar. Sempre posso adicionar novas armas ao meu arsenal. Mas você é um boxeador, campeão mundial. Por que você precisaria de Kung Fu? Ali deu de ombros. Porque ser campeão significa nunca parar de aprender. No momento em que você acha que sabe tudo, alguém mais jovem, mais rápido, mais inovador vai te derrubar. Bruce estudou ali por um longo momento. Então ele assentiu. Ok, eu posso mostrar alguns princípios básicos, mas vai levar tempo. Não é algo que você aprende em uma noite. Eu tenho tempo. Pelos próximos 40 minutos, Bruce ensinou. Ele mostrou a Ali como ajustar sua postura para enraizamento, como usar os quadris para gerar energia, como deixar a energia fluir através do corpo em vez de forçá-la com músculos. Ali era um aluno surpreendentemente bom. Para um homem tão grande, ele se movia com graça notável. Ele ouvia atentamente, fazia perguntas inteligentes, tentava cada movimento múltiplas vezes, até sentir certo. Você aprende rápido, Bruce disse. Eu tenho um bom professor. Ali tentou o soco de 1 polegada novamente. Foi melhor desta vez, embora ainda não tão eficiente quanto o de Bruce. Mas vai me levar meses para fazer isso direito. Anos, provavelmente. Levou-me 10 anos para fazer corretamente. 10 anos. Ali assoviou. E você tinha quantos anos quando começou? 13. Então você está fazendo isso há quase 20 anos. Sim. E ainda estou aprendendo, ainda descobrindo novas formas de melhorar. Ali se sentou no chão da academia, suas costas contra a parede. Bruce juntou a ele. Eles sentaram lá, dois guerreiros temporariamente em paz, seus corpos ainda aquecidos do treino. Posso te perguntar uma coisa? Ali disse. Sim. Você já teve medo, numa luta, quero dizer, medo de verdade. Bruce não respondeu imediatamente. Ele olhou para suas mãos, virando-as, estudando as articulações, as cicatrizes. Sim, quando, toda vez. Ali virou a cabeça, surpreso. Toda vez, medo não desaparece. Não importa quantas vezes você lute. Não importa quão bem treinado você é. Quando você está frente a frente com alguém que quer te machucar, seu corpo sente medo. É biologia. Então, como você luta se está com medo? Você não luta apesar do medo. Você luta com o medo. Você usa ele. Medo aguça seus sentidos. Torna você mais rápido, mais alerta. O truque é não deixar o medo paralisar você. Sentir, mas não deixar controlar. Ali pensou sobre isso. Meu treinador me diz algo parecido. Ele diz: o medo é seu amigo. Medo te mantém vivo. Seu treinador está certo. Eles ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, o trânsito de Los Angeles zumbia. Pessoas indo para casa depois do trabalho. Vidas normais, preocupações normais. Dentro desta academia, dois homens que nunca teriam vidas normais sentavam lado a lado. Você sabe, Ali disse, o mundo quer que nós dois lutemos. Eu sei. Eles fariam milhões, pagariam milhões para nos ver. O maior encontra o mais rápido. Boxe versus Kung Fu, o gigante contra o pequeno dragão. Sim, mas nós não vamos fazer isso. Não. Por quê? Bruce olhou para Ali. Porque não é sobre o que o mundo quer. É sobre o que é certo. Nós lutamos quando precisamos lutar. Não para entretenimento. Não para provar algo que já sabemos. E o que nós sabemos? Que somos ambos muito bons no que fazemos. Que o mundo nos subestima porque não nos entende. E que lutar um contra o outro não mudaria nada disso. Só faria o mundo rico e nos tornaria inimigos. Ali sorriu. Eu gosto de como você pensa, pequeno dragão. E eu gosto de como você se move, campeão. Ali estendeu sua mão. Aquela mão enorme capaz de nocautear qualquer homem no planeta. Bruce pegou-a com sua própria mão, pequena em comparação, mas igualmente mortal em seu próprio caminho. Eles apertaram. Não apenas um aperto de mão, era um acordo. Um reconhecimento. Um respeito que transcendia esporte, transcendia cultura, transcendia todas as diferenças que o mundo tentava colocar entre eles. Esta conversa, Ali disse, nunca aconteceu. Concordo.
Porque se as pessoas souberem, eles vão transformar isso em circo, vão querer luta, vão querer drama, vão querer nos ver como rivais. Mas não somos rivais. Não, somos algo mais raro. Ali se levantou, ofereceu sua mão para ajudar Bruce a levantar. Somos aliados. Bruce aceitou a mão, ficou de pé, aliados em batalhas diferentes, mas lutando a mesma guerra. Chuck, que tinha ficado silenciosamente no canto durante toda a noite, finalmente falou: está na hora, você tem que sair separadamente. Ali primeiro. Ali assentiu. Ele caminhou até a porta, então parou. Virou de volta para Bruce. Se algum dia você vier a um dos meus treinos, eu gostaria de trabalhar mais naquele soco de 1 polegada. E se você vier ao meu dojo, eu gostaria de aprender mais sobre seu footwork. É um acordo. Mas ambos sabiam que provavelmente nunca aconteceria. O mundo não deixaria, o tempo não permitiria. Esta noite era um momento roubado. Uma bolha fora da realidade onde dois guerreiros podiam ser apenas dois homens aprendendo um do outro. Ali colocou seus óculos escuros de volta. Mesmo dentro da academia, mesmo à noite, a armadura que ele sempre usava quando saía para o mundo. Ele abriu a porta, olhou para a rua, certificou-se de que ninguém estava observando, e saiu. A limusine arrancou. Suas luzes traseiras desapareceram na noite de Los Angeles. Bruce ficou parado no centro da academia vazia. Chuck se aproximou dele. Bem? Chuck perguntou. Ele é exatamente como eu pensei que seria. O que você quer dizer? Poderoso, rápido, inteligente. Bruce fez uma pausa. E sozinho? Sozinho? Como é? Quando você está no topo, quando você quebrou todas as regras para chegar lá, você fica sozinho. As pessoas te admiram, te temem, mas não te entendem. Mas vocês dois se entendem. Sim, por isso esta noite foi importante. Bruce caminhou até a porta. E por isso ela precisa permanecer secreta. Você acha que as pessoas descobrirão? Eventualmente, talvez, anos no futuro, quando não importar mais. Quando puder ser apenas uma história, não uma máquina de fazer dinheiro. Bruce saiu pela porta dos fundos, o mesmo caminho que tinha vindo. Chuck trancou a academia atrás dele. E aquela noite, aquela conversa impossível entre duas lendas impossíveis, foi selada em silêncio. Um ano depois, em 2 de julho de 1973, Bruce Lee morreu. Ele tinha apenas 30. Enter the Dragon seria lançado 6 dias depois, tornando-o uma superestrela global postumamente. Quando Muhammad Ali soube da notícia, ele estava em seu campo de treinamento, preparando-se para sua próxima luta. Alguém entregou-lhe um jornal. Ele leu o título. Sua mão congelou. Por um longo momento, ele apenas ficou lá, segurando o jornal. Então, muito silenciosamente, ele disse: perdi meu pequeno irmão. Ninguém ao redor entendeu o que ele quis dizer. Muhammad Ali e Bruce Lee não eram conhecidos publicamente como amigos. Não havia fotos deles juntos. Nenhuma entrevista onde mencionaram um ao outro. Para o mundo, eles eram dois homens de mundos diferentes, que provavelmente nunca se conheceram. Mas Ali sabia diferente. Ele tinha aquela noite, aquela conversa, aqueles 40 minutos aprendendo o soco de 1 polegada, sentindo pela primeira vez o que significava mover energia através do corpo em vez de força bruta. Ele nunca falou publicamente sobre aquela noite. Alguns disseram que ele nunca falou sobre isso de forma alguma, mas aqueles que estavam perto dele diziam que às vezes, quando ele treinava, quando pensava que ninguém estava observando, ele tentava aquele movimento, aquele pequeno soco explosivo, nunca tão perfeito quanto Bruce fazia, mas tentando, sempre tentando. E anos depois, quando Ali estava lutando contra o Parkinson, quando seu corpo, aquele instrumento uma vez perfeito, estava traindo ele, ele disse algo a uma repórter. Ela perguntou se ele tinha arrependimentos em sua carreira. Apenas um. Ele disse que eu não passei mais tempo aprendendo com os mestres. Que mestres? Ele sorriu, aquele sorriso famoso, aquele sorriso que tinha iluminado o mundo, mas seus olhos estavam distantes, olhando para algo que ela não podia ver. Todos eles, ele disse, todos os mestres, mas aqueles que conheciam a história, aqueles poucos que sussurraram sobre aquela noite em 1972, sabiam que ele estava pensando em um mestre em particular.
Um pequeno homem com um grande espírito, um homem que lhe mostrou que poder não vem de tamanho, mas de compreensão, de eficiência, de ser como água. Bruce Lee e Muhammad Ali, dois homens que o mundo queria ver lutar, dois homens que escolheram aprender ao invés disso, e aquela escolha, aquela única noite onde conversaram em vez de competir, foi mais poderosa que qualquer luta poderia ter sido, porque lutas terminam, alguém vence, alguém perde, o mundo segue em frente, mas lições duram para sempre, e a lição daquela noite não era sobre quem era melhor, era sobre que quando dois mestres se encontram com respeito em vez de ego, com curiosidade em vez de competição, ambos crescem, ambos se tornam mais fortes, ambos deixam algo para trás que é maior que qualquer cinturão de campeão, eles deixam sabedoria, e essa sabedoria, passada de mestre para mestre, de geração para geração, nunca morre, assim como Bruce Lee nunca morreu, assim como Muhammad Ali nunca morreu, porque alguns homens transcendem seus corpos, tornam-se ideias, tornam-se lendas, tornam-se lições que o mundo continua aprendendo, décadas depois que seus corações param de bater. Esta foi a história da noite que ninguém deveria saber, a noite que agora, finalmente pode ser contada, não porque não importa mais, mas porque agora talvez, o mundo esteja pronto para ouvir a mensagem certa, que grandeza reconhece grandeza, que força respeita força, e que os maiores guerreiros não são aqueles que vencem mais lutas, são aqueles que sabem quando não lutar,